queria convidar vocês a abrir suas Bíblias em Jeremias 41. Jeremias 41 também acompanhando a nossa leitura bíblica, né? Jeremias 41 foi a nossa leitura de ontem. Então, como de costume, o nosso sermão baseado num dos textos que a gente leu ao longo da semana. Então, Jeremias capítulo 41. A gente vai ler do verso 1 até o verso 15, certo? Jeremias 41. Se os irmãos encontraram, eu vou ler aqui agora. No 7º mês, Ismael, filho de Netanias, filho de Elisama, que era de sangue real e tinha sido um dos oficiais do rei, foi até Gedalias, filho de Aicã, em Mispá, levando consigo 10 homens. Enquanto comiam juntos, Ismael, filho de Netanias, e os 10 homens que estavam com ele se levantaram e feriram a espada Gedalias, filho de Aicã, neto de Safã, matando aquele que o rei da Babilônia tinha nomeado governador de Judá. Ismael também matou todos os judeus que estavam com Gedalias em Mispá, bem como os soldados babilônios que ali estavam. No dia seguinte, ao assassinato de Gedalias, antes que alguém soubesse, 80 homens que haviam raspado a barba, rasgado as suas roupas e feito cortes no corpo, vieram de Siquém, de Siló e de Samaria, trazendo ofertas de cereal e incenso para oferecer no templo do Senhor. Ismael, filho de Netanias, saiu de Mispá para encontrá-los, chorando enquanto caminhava. Quando os encontrou, disse: venham até onde se encontra Gedalias, filho de Aicã. Quando entraram na cidade, Ismael, filho de Netanias, e os seus homens que estavam com ele, os mataram e os atiraram numa cisterna. Mas 10 deles disseram a Ismael: não nos mate, temos trigo e cevada, azeite e mel escondidos num campo. Então ele os deixou em paz e não os matou como os demais. A cisterna, a qual ele jogou os corpos dos homens que havia matado, juntamente com o de Gedalias, tinha sido cavada pelo rei Asa para defender-se de Baasa, rei de Israel. Ismael, filho de Netanias, encheu-a com os mortos. Ismael tomou como prisioneiros todo o restante do povo que estava em Mispá, inclusive as filhas do rei, sobre os quais Nebuzaradã, o comandante da guarda imperial, havia nomeado Gedalias, filho de Aicã, governador. Ismael, filho de Netanias, levou-os como prisioneiros e partiu para o território de Amon. Quando Joanã, filho de Careá, e todos os comandantes do exército que com ele estavam, souberam do crime de Ismael, filho de Netanias, que ele tinha cometido, convocaram todos os seus soldados para lutar contra ele. Eles o alcançaram perto do grande açude de Gibeon. Quando todo o povo que Ismael tinha levado como prisioneiro viu Joanã, filho de Careá, e os comandantes do exército que estavam com ele, alegrou-se. Todo o povo que Ismael tinha levado como prisioneiro de Mispá se voltou e passou para o lado de Joanã, filho de Careá. Mas Ismael, filho de Netanias, e 8 de seus homens escaparam de Joanã e fugiram para o território de Amon. Muito bem, isso é Jeremias 41. Bom, texto diferente, né? Uma história com um final meio, foi triste, foi o quê? Né? Bom, antes da gente falar um pouco sobre o contexto dessa cena, queria mencionar um pouco uma história que fala um pouco sobre o que eu queria comentar dessa história. Um filme, na verdade. Né? E esse eu não vou perguntar se alguém já viu, porque na realidade ele é quase um sobrenome de evangélicos. Né? É o seguinte, eu quero mencionar um filme chamado Desafiando Gigantes. E quando você está com uma pessoa evangélica, você não pergunta para ela se ela viu esse filme, você pergunta para ela o que ela achou desse filme. E todo mundo viu esse filme em algum momento da vida. Surge ali, aparece na frente das pessoas. Tem uma cena desse filme que todo mundo lembra, que eu acho ela muito significativa, porque ela tem um personagem lá, que ele é meio que o capitão do time de futebol americano, no qual a história conta, né? E ele no início ele era meio desleixado, meio sem se importar, meio fazendo graça com o fato do time dele estar sempre pronto para ser derrotado. Ele era alguém que meio que jogava contra o técnico. E em dado momento o técnico desafia ele a carregar um homem nas costas, era o exercício que eles praticavam, né, a uma certa distância. Porém, ele tem que fazer vendado. Então ele venda o sujeito
e manda ele carregar. Ele começa a carregar. E no meio do caminho ele já começa a dizer: eu já cheguei? E ele diz: continua, não importa, vai. E ele: eu já cheguei? Continua, não importa, vai. Eles tinham uma certa distância para percorrer. Mas o sujeito não conta para ele a que distância ele foi, e quando ele cai, ele tinha de fato percorrido o campo de futebol americano inteiro. Qual que era o princípio da cena? O técnico vira para ele e diz: você é o capitão deles. Se andar por aí derrotado, se você jogar contra, de fato nós vamos ser derrotados. Mas se você estiver disposto a se unir, nós podemos fazer algo muito bom. A questão é, aqueles que estão conosco, estão realmente conosco, estão dispostos a somar e a lutar juntos? Porque esse é o nosso chamado, de que nós de fato estejamos juntos. E que nós de fato estejamos dispostos, portanto, a dar o nosso melhor e não apenas o suficiente. Bom, citei essa história porque exatamente é um pouco do que nós podemos encontrar nesse caso que nos foi apresentado. Você vê que a história praticamente o tempo todo quer chamar a sua atenção para o personagem principal aqui é Ismael. Esse tal de Ismael é o grande personagem do qual se tem que contar nesse capítulo 41. Ele surge um pouquinho antes, no finalzinho do capítulo 40 de Jeremias. E o que Ismael fez? Bom, depois que Jerusalém caiu, lembrem-se os irmãos que nós estamos contando a história de Jeremias, e Jeremias vive exatamente no momento de queda de Jerusalém. Então ele passou um bom tempo profetizando: gente, se vocês não se arrependerem, Jerusalém vai cair. Gente, se vocês não se arrependerem, Jerusalém vai cair. Gente, Jerusalém vai cair. Porque chega um ponto que Jeremias começa a dizer para ele: gente, é uma questão de tempo, Jerusalém vai cair. Porque Deus já decidiu que vocês não vão se arrepender. E, portanto, a cidade vai cair. E é claro que com isso o povo se arrependeu e pediu perdão a Deus, não é mesmo? Não, foi isso que fizeram. Continuaram cada vez piores e mandaram Jeremias se calar. Tacaram ele, inclusive, num poço cheio de lodo, para morrer afundando em lodo. Nada tão agradável. Pelo menos fez bem para a pele, talvez. Né? E Jeremias, então, está nessa situação. Finalmente, Jerusalém cai. E quando cai, o povo é levado cativo para a Babilônia. Essa história a gente até já ouviu. Porém, há um pequeno grupo de pessoas que aos babilônios não interessam. São os mais pobres da terra. Aqueles cujas profissões não fazem falta. Aqueles para os quais as pessoas olham e dizem: quem precisa disso? Já tem um monte desses lá na Babilônia. Esses ficaram. Esses foram deixados para trás, ali no que seria o território de Israel. Então essas pessoas ficaram para trás. E para elas ficarem para trás é separado um homem que tem alguma nobreza, um homem que faz parte ali do comando da terra, esse tal de Gedálias, e ele é chamado para: olha, você agora é o comandante do povo, você cuida deles, você é responsável por eles. Trate bem deles e cuide para que eles paguem impostos. É o mais importante, né? O imposto tem que ser pago, não se esqueça disso, o imposto está chegando. Cuide para que eles paguem impostos, essa é a função deles, eles têm que cuidar deles. Isso entendido, Gedálias então começa o seu trabalho e prontamente pessoas surgem. Começa a vir gente, hebreus que tinham fugido quando a invasão de Nabucodonosor tinha sido avisada, começam a voltar. Eles querem voltar para a terra, ajudar a reconstruí-la. Então havia homens dispostos a ajudar a refazer aquele povo, a de fato reconstruir aquele lugar, apesar da pobreza que ali ficou e da destruição que estava, porque a cidade foi destruída. Mas havia gente disposta a reconstruir. E no meio desses que chegaram dispostos a reconstruir, veio Ismael e 10 homens. E Gedálias é até avisado: olha, esse homem que veio aí é traidor, cuidado, não deixa ele ficar aí por perto não. Mas Gedálias não acredita. Gedálias parte do princípio de que não, isso aí é história alimentar, isso aí é gente boa, ele é israelita, nunca queria causar problemas, isso aí é um jeito maravilhoso, né? E obviamente, como você ouviu na história, não foi assim que aconteceu. Esse homem era um assassino. Então, você pode perceber que havia um recomeço acontecendo em Jerusalém, ou pelo menos uma tentativa de. Você poderia, de fato, como o profeta Jeremias profetizou: se vocês ficarem, o Senhor vai fazê-los crescer. Talvez você se lembre, tempos atrás a gente mencionou essa história nos nossos comentários. Jeremias chega
a ouvir um irmão vindo falar com ele: olha, eu tenho um terreno, quero vendê-lo, você está interessado em comprá-lo? E Jeremias decide comprá-lo. O pessoal vê ele saindo da cidade para fazer a compra do terreno e pensa que ele está querendo trair. E é por essa razão que ele é preso. Então nota, Jeremias, a comprar esse terreno, ele diz isso no seu texto: estou fazendo isso porque o Senhor me disse, compre o terreno, porque as pessoas voltarão a comprar terra, as pessoas voltarão a plantar, as pessoas voltarão a viver bem em Jerusalém. Depois que Jerusalém caísse, aqueles que ficaram poderiam reconstruir as suas vidas. Porém, dentre esses que surgiram para fazer parte da reconstrução, surgiu um homem mau, um homem realmente que tinha intenções malignas. Esse é Ismael. Ismael me lembra um pouco, de certo modo, a história que a gente contou essa semana no Instagram, que eu mencionei no início do culto. Há 466 anos, a região aqui do Rio de Janeiro, mais precisamente a ilha de Villers-Gagnon, hoje usada pela Marinha, foi onde tentou-se iniciar uma colônia francesa no Brasil, a França Antártica. Então começou-se a França Antártica aqui. E Villers-Gagnon, assim como seus soldados, eram todos católicos. Porém, ele veio apenas com seus soldados. E como os irmãos talvez saibam, se você pretende fazer uma colônia, é necessário ter homens e mulheres. É necessário ter famílias para se montar uma colônia. Entretanto, Villers-Gagnon veio só com seus soldados. E percebendo que os soldados estavam cada vez mais agindo de maneira errada para com as indígenas, ele então manda cartas para a França na intenção de conseguir colonos. Mas ele logo vê que ele não vai conseguir colonos franceses de fato. E então ele decide buscar João Calvino, que, como os irmãos já ouviram, era um reformador, era um reformado, era um evangélico. Ele procura João Calvino e diz: olha, estou montando aqui a colônia, nós estaremos dispostos a receber colonos de vocês para nos ajudarem a moralizar esse lugar, a ajustar as coisas. Então manda aí o seu povo que a gente traz, a gente não vai ter problema nenhum, nós não vamos maltratar ninguém, vai viver todo mundo em paz e harmonia. Só que não, o povo veio, e depois que vieram, no início foram bem recebidos, como eu contei a vocês. Aconteceu o primeiro culto protestante naquela ocasião, porém, depois de algum tempo, Villers-Gagnon começou a implicar com as crenças dos evangélicos, principalmente com aquelas que tinham a ver com a Santa Ceia do Senhor. E então, em meio às suas implicâncias e os problemas de Villers-Gagnon, eles vão ter sérios problemas, mas isso é uma outra história. O fato que nos interessa é: por essa razão, Villers-Gagnon expulsa aqueles missionários do Brasil. O trabalho ainda é completamente incipiente, ainda completamente incapaz de fato gerar frutos, como a gente pode observar. Não houve a geração de convertidos, tristemente não aconteceu nada nesse trabalho, não houve a oportunidade de evangelizar os indígenas naquela ocasião, tristemente. E no final das contas, apesar de suas promessas de paz, Villers-Gagnon se revelou alguém que não estava nem um pouco disposto a construir um lugar melhor naquela colônia que ele estava tentando fundar. E continuou com a sua colônia de apenas homens, que naturalmente morreu cerca de 2 anos depois. E como eu disse, não dá para se formar uma colônia sem famílias. Mas o que nós vemos nesse caso é que poderia se ter feito algo muito bom, mas nada de bom se poderá fazer se você já começa a ação planejando a traição, planejando a maneira pela qual você vai derrubar aquele que está te enviando. Ora, Ismael veio no meio daqueles que estavam querendo construir. Ele era de família real. E aí João Calvino, também comentando esse texto, vai dizer: olha, talvez a intenção, e o texto tente dizer que a intenção de Ismael era de fato tomar o controle da colônia, tomar o controle daquele povo, dizendo: olha, eu sou descendente do rei Davi, eu tenho parentesco com o rei Davi, eu mereço muito mais do que este homem, por que eu vou permitir que ele fique? E então se livra de Gedalias. Ele já chega planejando a traição, e ele já chega convicto de que ele poderia fazer melhor do que aquele que o Senhor instituiu para estar ali. Pois a mão de Nabucodonosor, nesse caso, é a mão de Deus, uma vez que o Senhor disse que trazia Nabucodonosor para a punição do seu povo, e portanto, por vontade de Deus, Nabucodonosor venceu, e Nabucodonosor instituiu as coisas que instituiu. Era simples: ajude a reconstruir, ajude a fazer coisas boas, ajude a fazer este lugar funcionar. Mas não foi assim que Ismael quis fazer. Talvez também ele tinha ligações com o reino de Amon e, portanto, causar
esse fuzuê todo que ele causou fosse bom para o reino naquela outra região, uma maneira de atrapalhar a vida da outra nação. Seja como for, ele veio e matou os Gedares, fingindo que se aproximava para fazer algo bom. Ele matou. A nação poderia ser reconstruída sob a bênção de Deus, mas os atos de Ismael a destruíram. Quantas vezes nós não nos juntamos a alguma coisa, não precisa nem ser na questão da igreja, no seu trabalho, nos grupos dos quais você faz parte, e não nos juntamos, já de certa maneira visualizando o momento que nós vamos pular fora do barco, já dizendo, nem vou fazer um trabalho tão bom, porque depois eu vou sair, então para quê? Só que não é assim que é chamado aqui, não é assim que os crentes devem se comportar. Isso é o comportamento de Ismael. Esse é o comportamento desse homem. É o comportamento de alguém que não quer somar e que não quer fazer parte. Mas quando nós estamos dispostos a dar o nosso melhor, a entregar o melhor que pudermos naquilo do que fazemos parte, aí então nós entendemos a mensagem de Cristo, porque Cristo nos chamou para entregar o nosso melhor naquilo que realizamos, porque não entregamos a um chefe ou a um líder, ou seja lá o que for. Nós entregamos a Deus o melhor que nós pudermos. É por essa razão que é tão terrível o ato desse homem, porque ele chega fingindo proximidade, mas ele o tempo todo só quer enganar. Nós precisamos buscar em Cristo a certeza de que nós estamos sempre prontos a somar em todos os grupos dos quais nós fazemos parte. E aí eu não estou falando de simplesmente grupos de amigos apenas, mas até mesmo no nosso trabalho, em tudo que nós realizamos, nós estamos para somar. Porque Deus nos chama para entregar o nosso melhor. Para além disso, há uma maldição terrível para aquele que decide trair e para aquele que decide enganar para obter alguma coisa. E é o que a gente encontra na maldade de Ismael, porque ele de fato foi entregue à sua maldade. Veja que Ismael matou e não teve respeito nenhum por aquele que ele matou. Mas não foi só isso, né? Eu até anotei para conseguir lembrar os atos de Ismael aqui para nós. Ismael não dá qualquer amostra de arrependimento o tempo todo. E ao não dar a amostra de arrependimento, Deus então o entrega para que ele continue fazendo pior e pior e pior. É por isso que, como eu disse, ele não só matou Gedares, ele matou todos os homens que estavam com ele. Mas não só isso, ele não deu qualquer dignidade àqueles a quem ele matou. E ele também foi capaz de raptar pessoas. E talvez uma das cenas mais feias dessa história, ele então vê que homens estão vindo para entregar suas ofertas na casa do Senhor, diz o texto. Agora a gente tem que lembrar, a casa do Senhor já havia sido destruída. Passaram-se 3 meses entre os eventos anteriores e o agora. Ou seja, essas pessoas sabiam já que a casa tinha sido destruída. Eles não estavam vindo para adorar no templo. Eles queriam ir até o local do templo para chorar a destruição do templo. E não só, eles vinham com suas barbas raspadas. Isso era um sinal de profunda contrição e tristeza. Pessoas de diferentes lugares estavam afluindo para Jerusalém, uma Jerusalém destruída, para chorar por uma Jerusalém destruída. E esse homem vê essas pessoas chegando e vai até elas, chorando. E talvez a gente ao ler tenha a impressão de que é uma atitude de arrependimento, mas ele vai até lá chorando, na realidade, para chegar bem perto e então matar. Esse homem é tão terrível que ele vê peregrinos vindo para adorar. Ele chora para enganar e então para matar essas pessoas também. Ele então ataca essas pessoas que vinham para chorar pelo seu país. Eles queriam entregar sua tristeza a Deus e também trazer ofertas, mas são atacados. E ainda, para mostrar a sua completa impiedade, Ismael mostra que não é nem por convicção que ele faz o que faz, porque no final das contas, quando recebeu o suborno, ele aceitou numa boca. Esse é o homem que foi apresentado aqui. Essa é a sua maldade. Mas eu quero dizer para você que isso não começa do nada. Esse homem não nasceu pior do que você ou eu. Mas esse homem se permitiu entregar cada vez mais a sua maldade. E isso acontece quando não há arrependimento.
Quando nós não nos arrependemos, Deus então nos entrega para a nossa maldade, para que então a nossa taça de maldade seja cada vez mais preenchida. Foi o que esse homem fez. Ele se permitiu então ficar cada vez pior. A maldade dele chega em níveis atrozes, e você olha o que ele está fazendo e diz: minha nossa, por que esse homem faz o que está fazendo? Como ele tem coragem de matar pessoas que simplesmente vêm para adorar a Deus? Esse homem se permitiu descer cada vez mais fundo no abismo da sua maldade. E isso é o que acontece com todos nós quando nós não nos arrependemos. Meus irmãos, a verdade é que ou nós nos arrependemos, ou certamente nós podemos nos tornar como Ismael, talvez não pelos seus mesmos pecados, mas no sentido de que nós vamos afundar e afundar e afundar. Um abismo chama outro abismo. É certo que quando nós não nos arrependemos, nós afundamos. Mas a realidade é que também nós sabemos que somos pecadores. E como pecadores, o que se poderia fazer por nós? É certo que vamos pecar. Então, de que maneira podemos ser libertos se, ao pecarmos, sabemos que estamos cada vez mais afundando no nosso abismo? Não há solução para o nosso problema. E, de fato, por nós mesmos, não há qualquer solução possível para o nosso problema. Por essa razão, é que surge, na verdade, para ele, uma bola de neve. Sabe aquela ideia da bola de neve que é jogada do alto da montanha e vai crescendo, e crescendo, e crescendo, e crescendo, até o ponto que ela espalha alguma coisa pelo caminho. O que a gente vê nessa história é que nós precisamos nos arrepender. Quantas vezes nós não chegamos a algum lugar, nós não realizamos algum trabalho com o sentimento de que as coisas não estão certas, as coisas não deviam ser como estão, e de fato, se houver pecado, as coisas não estão certas. Mas quantas vezes, na realidade, as coisas não estão certas que a gente diz, não tem muito mais a ver com o fato de que nós não estamos dispostos a entregar o nosso melhor. E não tem muito mais a ver com o fato de que nós não estamos dispostos a ser, de fato, liderados. Irmãos, de fato uma falha pequena do ponto de vista humano, de fato uma falha pequena em relação a tantas coisas erradas que podemos fazer, mas é certo que nós precisamos nos arrepender e entregar o nosso melhor em tudo aquilo que fazemos. Nos arrependamos, porque quando nós nos arrependemos, nós viramos a direção, nós não mais seguimos para baixo, mas Deus, que é todo poderoso, nos faz subir. Ele pode. Nosso caminho é para baixo, mas Ele pode nos segurar e nos arrepender. Mas, como eu disse, é certo que somos pecadores, então é certo que pecaremos. O que se poderá fazer? O que poderá consertar a nossa situação? E talvez o final da história nos ajude a visualizar parte, da conclusão disso. Porque no final da história, há uma condenação. Ismael foi condenado de alguma maneira. A história termina com Ismael tendo que fugir. Por que ele teve que fugir? Porque ele foi abandonado pelo povo que ele pegou para si. Aquele povo que ele tentou tomar para si, prontamente o deixou quando teve essa oportunidade. Porque de fato essas pessoas não viam nele um líder. Ele era apenas um aproveitador, um assassino, um homem de má índole, que aprisionava pessoas. Não poderia ser outra coisa que aconteceria com ele. Ele foi exposto, portanto, quando ele foi abandonado, ele foi exposto como um sujeito mau, um sujeito viltre que ele era. Ele foi humilhado e ainda teve companheiros mortos, porque se a gente prestar atenção no texto, a gente vai reparar que ele começa com 10 e termina com 8. Ou seja, ou seus soldados, alguns deles foram mortos, ou debandaram para o lado dos seus inimigos também. Ele volta ao rei de Amon e provavelmente volta sem honra, porque volta derrotado. Mas alguém pode dizer, mas ele não morreu. Sabemos que Deus, muitas vezes, mantém vivos os maus, para que eles sejam expostos na sua maldade, na sua humilhação, pelo fato de serem maus. E, invariavelmente, se eles continuam seguindo pela sua maldade, se eles continuam sem arrependimento, é certo que eles vão continuar descendo, até que no momento de sua morte, descerão até o mais profundo abismo da punição eterna pelos seus pecados.
Essa é a condenação e essa é a conclusão da história. Mas eu quero apresentar também um outro lado dessa história. Porque o que essa história nos mostra é que toda maldade será castigada. Deus há de castigar tudo de errado que foi feito nesse mundo. Não há um ato mal que não vá ser pago. Toda maldade será paga. Será acertada as contas. Ninguém escapará disso. Toda maldade tem que ser paga. Porém, sabemos que Cristo paga o preço de todas as nossas maldades. Essa é a resposta em Jesus. Não que Deus deixe de punir a maldade, mas que Deus pune a maldade em Cristo. Dessa maneira, nós conhecemos a história de Ismael, um homem que não teve a oportunidade de ter a sua maldade punida em Cristo, porque jamais se arrependeu da sua maldade, jamais se arrependeu de nada do que fez aqui. E, portanto, na exposição do fato de que ele não se arrependeu, ele inclusive teve o maior dos castigos, pois ele nunca mais poderia voltar a Jerusalém para adorar ao Senhor. Ele nunca mais estaria na presença do seu povo, dos seus irmãos. E os irmãos sabem quão maravilhoso é quando nós podemos louvar juntos a Deus. Ele nunca mais teria isso. Ele apenas se afastaria mais e mais de Deus. Porém, nós encontramos aqui também a certeza de que Cristo toma sobre si, portanto, toda a punição dos pecados que cometemos. Ora, digo de novo, todo o mal será pago. Ou ele é pago no próprio pecador, ou ele é pago em Cristo, pela sua misericórdia, e porque o pecador está disposto a de coração se entregar ao Senhor e dizer: perdoa-me, Senhor. E todo aquele que disser perdoa-me, Senhor, o Senhor perdoará. Meus irmãos, eu não digo essas coisas apenas para gerar medo e falar sobre como Ismael foi punido, mas eu digo essas coisas para gerar em nós alegria, porque note que coisa maravilhosa, nós poderíamos ser como Ismael e poderíamos descer o mais fundo dos nossos abismos internos, o mais fundo dos nossos pecados, o mais fundo das nossas maldades, porém Cristo veio. Cristo morreu, e ao morrer pagou a nossa dívida, e é por essa razão que nós não descemos até o mais fundo das nossas maldades, e é por essa razão que nós temos a certeza de que um dia contemplaremos a face de Deus. Eu não sei o que levou Ismael a fazer o que fez. Como eu mencionei, se poderia sugerir que foi porque ele acreditava que era melhor do que aquele homem que estava no comando, ele acreditava que ele tinha sangue real, eu sou o melhor, pensava ele. Talvez também ele tenha feito isso porque simplesmente ele era bem pago pelo rei de Amon. Seja como for, ele foi punido. E a realidade, irmãos, é que nós podemos perceber que, seja como for, o que ele queria como pagamento eram coisas completamente perecíveis e sem valor. Mas que nós possamos, de fato, olhar para Deus e perceber que o nosso objetivo é fazer como Estevão fez. É um dia poder dizer: eu vejo o Senhor, eu vejo aquele que é exaltado sobre o seu trono, eu vejo aquele que é o Senhor Jesus Cristo, à destra do Pai, Todo-Poderoso. E que imagem maravilhosa é essa! Os que vivem para ver ao Senhor Jesus, esses de fato encontrarão grande ganho. Mas os que viverem tão somente pelas coisas dessa terra, pelas coisas perecíveis, por uma coroa, pela sensação de que fazem parte de uma família real, ou simplesmente por um trabalho, e que vivem para viver uma vida meia boca, nada encontrarão. Porque no final das contas essas coisas são todas perecíveis, são todas mortais. Mas se nós vivermos para a glória do nosso Deus, com a intenção de um dia vê-lo face a face, oh, que coisas maravilhosas ele fará em nós. Eu termino com uma história que para mim sempre foi muito significativa e bonita sobre isso. No avivamento, um dos grandes avivamentos da Inglaterra, havia dois homens, John Wesley e George Whitefield. John Wesley era o que as pessoas hoje chamam de arminiano. George Whitefield era o que as pessoas hoje chamam de calvinista. E então, às vezes as pessoas esperavam certos embates entre eles, umas brigas homéricas, mas os dois percebiam que os dois estavam servindo a Deus e estavam dando o seu melhor para que o reino de Deus fosse
cada vez maior nesse mundo e naquele país onde eles viviam. A tal ponto que certa vez alguém tentando gerar uma briga entre os dois chegou em Whitefield e disse: você acha que John Wesley estará no céu? E Whitefield respondeu prontamente: John Wesley? John Wesley é o homem mais santo que eu conheço. Em outra ocasião, alguém tentando fazer a mesma coisa foi até Wesley e perguntou: você acha que vai ver Whitefield no céu? E ele respondeu: não, eu acho que não vou ver Whitefield no céu. Porque tamanha é a santidade e o esforço de Whitefield para o Senhor, que ele vai estar muito longe de mim e perto de Deus. Meus irmãos, que nós sirvamos a Deus com o nosso melhor, para que o Senhor seja exaltado, e sempre uma vida de arrependimento, para que nós também possamos um dia ver o Senhor. Vamos orar? Senhor, obrigado. Obrigado porque Tu és Deus. E obrigado porque o nosso caminho é queda, o nosso caminho é descenso, o nosso caminho é sempre descer, 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 pois não encontramos outra coisa senão os nossos pecados e a nossa vontade de pecar. E portanto, em nossa natureza, nós simplesmente íamos cavar o poço para poder descer mais, até o momento que conseguíssemos encontrar o inferno, Senhor. Mas Tu, Senhor, Tu viestes e nos paraste. Ah, Senhor, o Senhor nos pegou e nos ergueu, nos tirou do nosso desejo profundo de escavar cada vez mais o poço dos nossos pecados e nos levou para cima. Nos fez ver a luz, não a luz do sol, mas a Tua luz, através da qual podemos ver todas as coisas. Senhor, não nos permite ter um coração que não se arrependa. Não nos permite ter um coração, portanto, como o de Ismael, que vai cada vez mais se tornar pior. Ah, Senhor, nos permite ser abençoados, tão abençoados, a ponto de podermos nos aproximar de Ti. A ponto de que um dia nós Te vejamos, Senhor. Ah, Senhor, faz-nos ver-Te, eu Te peço, em nome do Senhor Jesus. Amém.